Meu nome é Felipe, então, atualmente eu sou assessor técnico no gabinete do governador. Na época da reforma, eu era assessoria técnica da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Planejamento. Sou formado em Economia, com graduação e também mestrado em Economia Aplicada. E já tinha trabalhado um pouco na administração pública durante a graduação, com estágio, mas efetivamente trabalho na assessoria técnica da CEPLAG foi meu primeiro passo dentro do setor público. E foi esse passo, eu acho que até meio bastante grande, assim, digamos. Eu acho que o maior desafio, assim, na condução de um processo, pensando em termos bem amplos, a nível governamental, eu acho que é muito do que o próprio governador aqui do estado, desde a sua campanha eleitoral, ele disse, né, que o estado precisava enfrentar os seus problemas. Então, ele deixou muito claro que isso teria de ser enfrentado. Não bastaria mais a gente simplesmente ficar empurrando o problema para frente. Nós teríamos de enfrentá-lo. Se a gente realmente quisesse começar a consertar o problema fiscal de muito tempo estrutural do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o grande desafio, e que eu acho que a gente conseguiu passar por ele, foi dessa construção de uma unidade em comum. Eu acho que é de um consenso em torno de um projeto, deixar muito clara a necessidade dele, o porquê que a gente está apresentando e o porquê que ele é tão necessário. Então, para mim, esse é o maior desafio, é tu conseguir criar uma unidade, conseguir criar um grupo empenhado e dedicado e que entende a necessidade da reforma para poder tocá-la adiante. É a dificuldade de tu fazer mudanças administrativas estruturais muito profundas, porque realmente afetam as pessoas, tem toda a parte de cálculo, a parte de mudança legislativa, então a própria parte técnica, para mim, foi muito aprendizado de poder ter passado por isso, ter conhecido muito sobre essa área. E eu acho que o que para mim ficou ainda mais forte, visto a importância, é o que ao longo do processo a gente viu a importância da transparência, a importância assim desse empenho em transmitir o porquê de fazer uma reforma, de explicá-la detalhadamente, de estar à disposição do legislativo, da sociedade para explicar. E eu acho que isso é muito importante, que eu tenho como aprendizado do processo. A gente ser verdadeiro, a gente ser realista também, sempre com o pé no chão, e de ser o mais transparente possível sempre e sem esconder o jogo, sempre deixando claro e trazendo do porquê que isso está sendo feito. O principal talvez uma das coisas que a gente iniciou é uma sequência de fatores, assim. Eu acho que precisa sim ter uma equipe qualificada para que consiga entender aprofundadamente o propósito, identificar os problemas, identificar até onde quer se chegar e de uma forma bem técnica, de uma forma em que quando a reforma, por exemplo, quando a política pública mesmo uma reforma administrativa, mudança de gestão de pessoas for apresentada, que quem está apresentando realmente tem o conhecimento, tem a segurança de apresentar. Então, esse processo de equipe qualificada, identificar profundamente o problema, avaliar a capacidade de mudança também é muito fundamental. Tu identificar o quanto que a gestão pública vai ter a capacidade de implementar também, de ter esse realismo com a situação, e sempre buscar o máximo, assim, o diálogo e a construção de consensos. A gente tem que entender que também não dá para caminhar para um extremo, tu pode não conseguir fazer com que seja aprovada, com que ela seja explicada, com que tenha adesão, e muitas vezes a gente vai ter que também ser paciente para entender que a gente também vai ter que dar passos menores para conseguir que algum objetivo seja alcançado. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante é isso, eu acho que é de ser pouco comunicativo, eu acho que tem de ser bastante comunicativo e tem de ser bastante detalhista, tem de sim conhecer aprofundadamente. E até como eu comentei, eu acho que é não ser impaciente. Eu acho que uma reforma administrativa, ela demora, ela não vai acontecer de um dia para o outro. O resultado pode não ser no seu governo, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente fez uma reforma em que muitos dos ganhos delas é de longo prazo, os efeitos vão surgir daqui no longo prazo. Então, sei lá qual governador, por exemplo, vai estar na época e vai poder, de certa forma, talvez usufruir no lado fiscal dela.
Então, eu acho que isso não ser impaciente, é entender o tempo ao tempo que você vai ter que atuar junto com o legislativo para conseguir não ser impaciente também em dialogar com os próprios servidores, com os sindicatos, com a organização que estiver ali envolvida. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, assim, que não basta ter a coragem e a vontade da mudança, mas tem que ter essa paciência para que ela ocorra com a tranquilidade necessária para uma mudança muito grande, principalmente quanto mais profunda ela for. O objetivo, eu acho que é essa identificação clara do problema. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que tem que entender o problema, tem que identificar e tem que saber responder se ele for perguntado. Então, se a gente já partir de um ponto inicial em que se não se conhece direito o problema, você não vai conseguir chegar no resultado que você gostaria, porque não vai saber nem responder a própria reforma administrativa. Então, eu acho que essa identificação clara e as possibilidades de ação ela é muito importante. Eu acho que quando a gente estava começando a ler alguma das propostas legislativas, eu acho que para mim foi marcante, como eu comentei, que foi um dos meus primeiros trabalhos no setor público e eu caí numa reforma administrativa. E quando eu olhei para aquelas reformas, eu comecei a olhar e falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E eu lembro que isso me marcou bastante, assim, quando veio, de certa forma, um peso de responsabilidade, mas positivo, que eu olhei e falei, nossa, olha o tamanho do que a gente está fazendo. Esse foi um. Eu acho que me marcou bastante quando a gente finalmente apresentou a primeira vez para os deputados esse book, que foi esse Depara. Eu acho que foi em outubro, a gente apresentou para os deputados, se não me engano, numa segunda-feira, e foi dias e dias de muito trabalho para conseguir montar isso, para poder entregar para eles como um pontapé inicial. Então, isso me marcou bastante. Acho que os bons momentos de poder ter essa conexão entre executivo e legislativo, eu acho que foi uma experiência muito bacana. E eu notei o quanto que o legislativo, muitas vezes, carecia desse contato técnico do executivo com o legislativo. Muitas propostas eram encaminhadas do executivo ao legislativo e sem ter um técnico, sem ter equipes técnicas de referência para eles mesmos terem explicações. Então, ter tido esse contato e essa conversa bastante constante, para mim também foi um ponto muito marcante. E acho que, claro, quando a gente começou a ver as reformas sendo aprovadas, quando, por exemplo, o caso do magistério, que ninguém mexia desde 1970 com profundidade, quando a gente conseguiu ver aquilo chegando no fim do túnel e que estava se conseguindo criar uma proposta aceitável, que os deputados, por exemplo, votariam, teve muitas alterações desde o início, muita discussão, e quando a gente começou a ver aquilo finalmente, assim, chegando no fim, eu acho que isso me marcou muito, assim, eu lembro bastante quando foi aprovado e a gente falou, meu Deus, foi aprovado. Então, foram etapas muito marcantes, assim. Valeu a pena. Até, como eu comentei um pouco durante a apresentação, eu acho que isso permitiu que o Estado, em 2020, tivesse essa melhora na parte fiscal, na redução da despesa. Veio uma pandemia, por exemplo, que deu uma queda brusca nas receitas dos estados, e se nós não tivéssemos feito essa reforma, a nossa passagem pelo ano de 2020, por exemplo, e agora ainda com a pandemia, teria sido muito mais tumultuada, muito mais difícil. Talvez nós continuaria, por exemplo, com atraso de pagamentos aos hospitais no meio de uma pandemia, isso seria muito prejudicial. Finalmente, pagar salários em dias dos professores, claro, com esse peso das mudanças, mas uma coisa necessária. Começa a se ter entregas, começa a se pensar para o futuro, digamos assim. Então, não tenho dúvida de que é compensatório, vale bastante esse esforço. Tenham coragem, eu acho que, e olhem para o futuro, não adianta a gente muitas vezes olhar para curto prazo. Mudanças administrativas, reformas previdenciárias, por exemplo, são mudanças olhando para o longo prazo. E não deixem de aproveitar o período que a gente teve de recém-reformas previdenciárias e tentem fazê-las também no município, porque isso é de extrema necessidade, principalmente em termos de estrutura ao longo do tempo. Então, façam, é compensatório. Reforma não é um fim em si mesmo, é um meio para se ter como fazer políticas públicas. Se tu não tem espaço fiscal, tu não consegue fazer políticas públicas. Então, as reformas são necessárias para isso, como um meio.
um meio para se atingir realmente, conseguir ter formas e políticas para melhorar realmente a vida do cidadão. É para quem o serviço público existe. É para melhorar a nossa vida em sociedade.